E sobre isso, eu acho que esse ano é muito sobre isso, né, Thiago? É um ano eleitoral, é um ano, de novo, a eleição das nossas vidas. Eu sei que é meio clichê falar isso, assim, porque todas acabam sendo, mas a gente sobreviveu na última eleição e conseguiu jogar os caras por escanteio. Mas isso não apaga os caras, isso faz os caras ficarem mais raivosos, mais, inclusive, audaciosos. E agora eles têm o Trump desmedidamente a favor, né, do fascismo, custe o que custar. E com isso, como você falou, vai ter intervenção estrangeira, vai ter manipulação interna, as instituições estão sendo descredibilizadas cotidianamente para vandalizar tudo mesmo. O STF passa por ataques constantes, o governo federal sempre tentando ser pechado de uma forma diminuta ou corrupta. São muitas frentes. Como é que você acha que a gente consegue criar musculatura para um ano que o tempo inteiro a gente não pode ficar na defensiva, mas está sendo atacado constantemente? A impressão que dá é que a eleição de 22 ela era fundamental, ela era importantíssima, mas a necessidade de se manter atento, ela não passou, né? O que a gente viu acontecer no Brasil não foi embora, ele está à espreita ainda, né? Essa gente, uma parte dessa gente, a representação dessa gente está na cadeia, como deveria estar, diante das responsabilidades a partir das decisões que eles tomaram e tudo mais. Mas isso não acabou, essas forças continuam por aí. Me parece que está tudo conectado com o interesse norte-americano, nessa nova ordem geopolítica global. Esses caras estão se movendo a fim de não perderem a influência da América Latina, né? Eles já viram que economicamente e tecnologicamente a situação está difícil para eles. O que resta é a força, né? E parece que esses caras estão mais vivos do que nunca. Eles enfrentaram no Brasil uma derrota, né, uma batalha que eles perderam, mas não foi embora, não acabou. A gente tem que estar muito atento. A eleição de 26 desse ano é importantíssima. E eu acredito também que esses caras estão mesmo de olho em 30, mas eles não vão deixar de tentar alguma coisa agora. Então, não sei, é tudo muito incerto, tudo muito inseguro, muito impressionante. Eu acho que a sua pergunta, né, o que a gente faz para resistir, eu não sei. Eu acho que é resistir. Eu acho que é se comunicar, se falar, é estar aqui, é estar debatendo, é estar trazendo os pontos para reflexão, uma conversa às vezes, né? Eu não tenho lugar de especialista de nada, eu estou muito mais aqui com um debatedor. Dessa forma a gente mantém as pessoas um pouco mais atentas, né? Um pouco mais informadas. Eu acho que a sanha de poder e controle dessas big techs é impressionante. O nosso povo está sujeito a uma estrutura de manipulação de consciências que é muito perigosa, e ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso contigo, daqui a pouco com o professor João César, é sempre um privilégio e na minha opinião, um caminho importante nesse momento. Tiago, você tocou num ponto, né? Esses caras devem estar de olho mais em 2030, meio que pensando o seguinte: com as favas contadas, vai ser difícil tirar Lula, mas depois de 2030 não tem mais Lula, é para lá que eu tenho que olhar. E aí tem um sujeitinho que ele ainda não tem idade para candidatura à presidência da República, e não terá também em 30, mas inegavelmente ele vai tentando se conceber como um messiânico personagem da política, que é o Nicolas Ferreira, né? E depois dessa marcha, eu fiquei completamente estupefato, né? Vendo lava-pés, as mulheres acompanharem ele para, de fato, o colocarem num lugar cristiano da coisa, né? Dando os filhos para ele abençoar no colo. E depois, quando dá aquele raio, a mulher que foi atingida pelo raio chegar ao discurso de: se eu tivesse morrido, teria morrido por uma causa maior. Que coisa mais distópica, né, Tiago? Eu acho que distopia é a palavra mesmo, né? Como a extrema-direita e essas figuras que manipulam as consciências, como eles têm essa ferramenta afiada, né? Como eles fazem isso bem, né? Eles conduzem consciências por esse viés messiânico, né? Esse rapaz é um sujeito pernicioso, né? A audácia desses agentes, né? É impressionante, né? Assim, tudo aquilo é tão
de mentira, tudo aquilo é tão fake, é tudo tão para inglês ver, né? Nada contém verdade ali, né? É um instrumento simbólico de captura de consciências, evidentemente, mas também encerra uma ousadia perigosa. É uma gente muito consciente dessas ferramentas que tem para agir assim. E se vai além da religião, né? É muito triste a tentativa perversa desses fariseus do templo, né? Tentando usar a fé das pessoas contra os coletivos, né? Manipulando das escrituras sagradas, manipulando percepções, né? Eu vejo nesse rapaz uma representatividade muito perigosa, muito perniciosa, essa condução para a coisa pública do ponto de vista religioso, messiânico. Eu não acredito nessa fórmula, né? Todas as vezes que a gente viu o Estado se misturando com religião, isso é uma fórmula que não me parece funcionar, não me parece uma boa aposta. Então, eu me preocupo muito com esse caminho que a gente vê o Brasil desenhando, né, para uma coisa que mistura, né, essa ideia da política, do bem-estar comum com o viés religioso. Né? Eu acho que isso é um perigo muito grande, é uma armadilha muito grande. E essa gente aí representa um pouco isso, né? Tem um outro bispo aí que grita, uma gente completamente descompensada, né? Que desalinha discurso e ação, né? E eu acho que isso é um sintoma para quem estuda as religiões, para quem lê as escrituras, para quem se dedica, para quem tem fé, para quem pertence a um grupo religioso. Lê lá o que está escrito e observa bem o que essas pessoas dizem e o que essas pessoas fazem, porque há uma contradição entre discurso e ação, né? E isso é sintoma. Isso é sintoma. Quem lê as escrituras sagradas não pode ouvir o que essa gente diz e acompanhar o que essa gente faz e achar que eles estão em acordo com o que está escrito. Não está. Não está. Quem é da fé mesmo conhece o que está lá. A sabedoria é contida nas religiões. Não pode se deixar levar por esse tipo de charlatão, por esse tipo de fariseu, de vendilhão do templo. São vendilhões do templo, né? E manipuladores da fé contra as próprias pessoas. É muito triste, é muito impressionante. E me preocupa muito quando eu percebo que essas pessoas ganham importância no cenário político, né? Ele tem votos, essa gente tem votos, é importante a gente ter consciência disso, mas de que maneira a gente protege a democracia desses mecanismos de desarticulação da democracia, né? Eu acho que o desafio está com os juristas, está com as lideranças democráticas do país. Eu acho que você falou do Supremo, os ataques ao Supremo, né? Nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe o trabalho relevante, a contribuição imensa que o Supremo deu para a manutenção da democracia no Brasil, mas a gente não pode deixar de vigiar o que acontece lá, assim, aquele grupo de lideranças ali precisa se dar um respeito, né? A gente precisa trazer esse debate do Fachin aí sobre o código de ética, assim, é inadmissível que algumas escolhas individuais, pessoais, comprometam, coloquem em xeque toda a importância do trabalho de sustentação da democracia que o Supremo teve nesses anos todos. Então tem muita coisa em jogo, né, a respeito dessa validação, sabe? Eu acho que é preciso ter consciência de que um sujeito que é ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se expor a determinadas situações, não pode se colocar em determinadas situações, não pode colocar o Estado democrático ali. Então, muita coisa acontece entre o céu e a terra, já ansioso, aguardando o professor João César para a gente partir um pouco dessa aí, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra, e eu, como cidadão comum, me sinto alijado desses meandros. Eu não sei exatamente o que se passa, mas a verdade é que a impressão que dá é essa. É uma gente muito perversa e a gente tem que estar atento, e as eleições estão aí. A gente tem muita responsabilidade com esse Senado, é muito importante a gente lembrar, mas vamos lá, vamos ver. Eu tô
me preparando para um ano muito turbulento, meu irmão.